Hoje nós vamos ministrar uma palavra, e é até bom que ela veio, né? Justamente nesse Dia dos Pais, porque essa palavra vai ser a respeito para que você possa compreender o amor de Deus. Você fala assim, pastor, essa questão do amor de Deus, isso é para novo convertido? Olha, não é. O amor de Deus é algo que excede o entendimento humano. E é algo que você tem que buscar a revelação de Deus todos os dias da sua vida. Por quê? Porque aquele que sabe, como diz João, eu sei e eu creio que eu sou amado. Aquele que sabe que Deus o ama, e ele acredita que é amado de Deus, ele vive uma vida em segurança. Ele anda, a caminhada dele aqui é uma caminhada não em solo arenoso, né, que o pé vai e afunda, não tem muita firmeza para andar. Não, aquele que sabe e crê que é amado, ele anda em terreno firme. Não importa a adversidade que ele enfrenta, não importa quão complexa possa ser a situação, ele tem segurança. Deus me ama. E se Ele me ama, eu não estou sozinho nessa situação. Eu não estou vendo solução, eu não estou vendo saída, mas eu sei que eu tenho um Deus que não é somente Deus, Ele também é o meu Pai. Ele me ama. E Ele vai fazer com que essa situação coopere para o meu bem. Eu tenho segurança em enfrentar qualquer circunstância adversa, porque eu sou o amado de Deus. E lá no final eu vou obter vitória, porque tudo isso que está acontecendo, eu não estou compreendendo, não estou entendendo o que isso vai dar, mas no final eu sei, vai contribuir para o meu bem. Quase entendem o que eu estou dizendo? É uma percepção espiritual, é um entendimento que você precisa ter. Qual que é o problema? Infelizmente, por ignorância de muitos irmãos que às vezes vão pregar, vão ministrar aí, né, pela internet, ou até mesmo presencialmente, preferem falar da ira de Deus, do juízo de Deus. Cuidado com a ira de Deus, cuidado com o juízo de Deus. Mas pastor, o juízo de Deus não virá? Virá, mas não sobre você. Porque todo juízo, toda a ira de Deus que deveria vir sobre você, porque foi você quem erra, é você quem falha, veio sobre o Senhor Jesus, ok? Mas essa ira, esse juízo de Deus que veio sobre o Senhor Jesus na cruz, ele não veio somente o que era pertinente a mim e a você, que nascemos de novo. Ele veio para toda a humanidade, toda a humanidade. A vontade de Deus é que toda a humanidade desfrute da sua graça. Que graça é essa, irmãos? Eu e você que merecíamos a ira de Deus, a condenação, o juízo. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, não merecia. Ele nunca falhou, nunca errou. Ele é Deus, é o Filho unigênito, era o Filho unigênito de Deus, o Filho amado de Deus. Mas a graça de Deus é entregar esse Filho por amor a mim e a você. E esse Filho de Deus que se fez homem, veio a essa terra, habitou aqui, ele foi para a cruz substituir a mim e a você. Substituir em quê, pastor? Para receber essa ira, esse juízo. Mas como eu disse para você, não é somente a ira que era pertinente a mim ou a você, é a ira que era pertinente a toda a humanidade. Mas pastor, se essa ira era para toda a humanidade, e Deus já jogou sobre Jesus, por que ainda virá uma ira? Por quê? Porque infelizmente, algumas pessoas não vão aceitar essa substituição. Não vão crer que o Senhor Jesus foi para a cruz no lugar dele. Eles vão se colocar e falar, não, eu não preciso que o Filho de Deus
toma o meu lugar na cruz. Eu mesmo posso me justificar fazendo uma boa obra. Eu mesmo posso me justificar dando, uma esmola. Eu mesmo posso me justificar sendo um bom cidadão, um bom marido. Não é da vontade de Deus. Mas, para ele ser livre da ira vindoura, ele precisa crer. Ok? Por isso que eu e você, nós temos que falar dessa graça. Nós temos que falar do Evangelho. Não é falar que vai vir a ira, mas falar que há um amor disponível para todos, para todos. E é sobre esse amor que eu quero falar com você nessa noite. Há um amor disponível para mim e para você. E olha, a Bíblia diz, nós vamos ver o texto aqui daqui a pouco, que quando eu entendo isso, não por um conhecimento meramente mental, porque eu não posso compreender mentalmente, mas quando eu entendo por revelação o quanto eu sou amado, eu sou tomado da plenitude de Deus. Amém? Quantos querem conhecer desse amor? Vamos ver o texto aí? Efésios capítulo 3, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Pastor, Paulo é o autor de Efésios, nessa carta aos irmãos ali. Por que ele está falando? Desejando que Cristo habite no nosso coração. Cristo não já habita no meu coração? Então você precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Esse Cristo já habita no seu coração. Esse desejo dele aqui, que Cristo habitar no seu coração, é que Cristo se sinta confortável no seu coração, na sua casa. A Bíblia diz que Abraão chamado como amigo de Deus. Certa vez veio o Senhor e mais 2 anjos vieram ter com Abraão meio-dia, o maior calor do dia. E aí quando Abraão reconhece que era o Senhor que estava vindo, Abraão então recebe, se ajoelha, se prostra, o Senhor entra, vem ter com Abraão. Abraão imediatamente fala com Sara, Sara, é o Senhor, prepara comida, prepara um almoço para o Senhor. E aí não há nenhuma resistência da parte do Senhor, e está escrito Senhor com letras maiúsculas na sua Bíblia, todas as vezes que está escrito com letras maiúsculas, é o próprio Senhor Jesus, é uma aparição do Senhor Jesus ali no Velho Testamento. Então o Senhor não se opõe, o Senhor senta com Abraão, os 2 anjos sentam e eles comem na casa de Abraão. Mas o Senhor veio com uma finalidade também. O Senhor também quer contar para Abraão o que ele estava planejando fazer com Sodoma. O Senhor estava planejando, e de fato veio acontecer, destruir Sodoma. E ele fala, eu não posso deixar fazer alguma coisa lá na terra sem compartilhar com o meu amigo, com Abraão. E Deus então vai compartilhar aquilo com Abraão. E Abraão imediatamente começa a interceder, porque Abraão tinha um parente dele, um sobrinho, lá em Sodoma, chamado Ló. E acredite em mim, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Ló também era crente. Pedro vai dizer que era o justo Ló. E a Bíblia não chama ímpio de justo. Ló era crente. Mas aí Abraão, ao saber que Sodoma iria ser destruída, Abraão começa a interceder. Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, e foi abaixando o nível. E o Senhor falou que ia poupar. Mas como não tinha essa quantidade toda, o Senhor resolve poupar então só Ló e a sua casa. E olha, presta atenção. Com Abraão, o Senhor senta à mesa, o Senhor come, mas na hora de mandar lá na casa de Ló, avisar Ló para sair da cidade, porque ia vir o juízo de Deus sobre a cidade, o Senhor não vai, ele só manda 2 anjos, o Senhor fica. Aí esses 2 anjos chegam na cidade de Sodoma, vão lá na casa de Ló, e contam para Ló o que ia acontecer. Ló reconheceu, porque ele era crente, ele viu que era anjo do Senhor. E ele pede os anjos para entrar na sua casa, mas os anjos não querem entrar na casa de Ló. Não se sentem confortáveis na casa de Ló. E Ló insiste.
Mas aí, de tanto insistir, os anjos acabaram entrando na casa de Ló. E a Bíblia diz então que eles têm que tirar Ló e a sua casa de lá. Mas presta atenção, Ló era tão apegado ali, a sua esposa, as suas filhas, os seus genros nem quiseram ir. Era tão apegado com aquelas coisas que o anjo teve que puxar pela mão. Ló estava agarrado ali em Sodoma, o anjo teve que agarrar na mão de Ló e puxar. Presta atenção, não importa se você está agarrado nas coisas desse mundo, mas uma vez salvo, salvo para sempre. O anjo vem e ele te puxa na força. Mas acredite em mim, é melhor ser como Abraão. É melhor que o Senhor venha e tenha prazer, se sinta confortável em estar com você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas aí o Senhor está lá com Abraão. E olha o almoço, irmãos. O Senhor vai e conta para Abraão também que Abraão ia ter um filho. E aí, Sara está ouvindo atrás da porta. Daqui 1 ano, Abraão vai ficar grávida, vai nascer um menino. E Sara já com 89 anos, né? Abraão com 99, ela pensou lá atrás da cortina. Eu estou com 89 anos, meu marido com 99, vai sair faísca desse negócio? E riu. E aí o Senhor imediatamente percebeu, o Senhor descortinou, né, Sara ali, e falou, você riu. E ela, não ri. Riu porque eu vi. Não ri. Imagina a cena, o Senhor falando, você riu, e você segurando o riso, falando, não ri, né? Estou me lembrando, meus meninos aí, eles estão brincando agora recentemente. Criança, por isso você tem que ser como criança. Eles brincam de fazer um ao outro rir. Aí, um tenta fazer o outro rir, e o outro ri, mas ele fala que não está rindo. Não ri, eu respirei. Eu falei, filho, você está passando a perna no seu irmão. Quem é que respira rindo? Não, pai, eu respirei. Então devia ser mais ou menos igual Sara, o Senhor discutindo com Sara. Você riu e ela falando que não riu. E aí o Senhor falou, olha, porque você riu, o nome do garoto vai ser Riso. Porque Isaac significa riso. Porque todas as vezes que você chamá-lo pelo nome, vai ser motivo de riso. Essa é a vontade do seu pai, que você ria. Em todo o tempo. Até quando você tem que tirar foto de máscara, você ri por baixo da máscara. Amém? Então é isso. O desejo de Paulo é esse. Que o Senhor se sinta confortável. Pela fé. Como, pastor? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em amor. Mas qual amor? O seu amor para com Deus? Não. O amor de Deus para com você. Ele arraigado, enraizado. Você está enraizado ali. Você não sai dali de jeito nenhum. É raízes profundas. Mas se não está bom, isso também é um alicerce para a sua vida. Por isso que eu falei para você que quem sabe e crê que é amado, ele tem os pés firmes na rocha. Ele não vacila. A ansiedade, a preocupação não toma conta do coração dele. Porque ele sabe, eu tenho um pai que me ama. Ele me ama. Eu não estou sozinho. Eu não preciso. Você resolve isso com meu pai. Não é bom isso? Você fala, resolve isso com meu pai. Paulo fala, esteja enraizado, arraigado e alicerçado em amor. Vai lá, próximo. Qual amor? A fim de poder compreender com todos os santos. Então é compreender, essa compreensão que Paulo deseja, é estar sozinho? Não, é com todos os santos. É uma mentalidade que a gente tem que trabalhar na vida das pessoas, porque essa pandemia, né, estimulou muito o isolamento social. Então está acontecendo aí um isolamento. E as pessoas acabam se acomodando em ficarem isoladas. E querem apenas se relacionar via conexão. Mas não é a mesma coisa. É o presencial. É essa comunhão presencial que a vida flui entre nós. Quantos testificam que é verdade? Então, olha só. Você vai compreender com todos os santos, não é sozinho. Compreender o que, pastor? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura?
qual é a profundidade de quê? Próximo versículo. E conhecer o amor de Cristo. Então o amor de Cristo, ele tem uma largura, um comprimento, uma altura e uma profundidade. Paulo deseja que você compreenda, conheça esse amor. Agora, olha que interessante que ele diz logo em seguida, que excede todo entendimento. Uai, pastor, como é que eu vou conhecer um negócio que ele excede o meu entendimento? Porque não é natural, não é mental, é espiritual. É só o Espírito Santo que pode trazer luz para incendiar o seu coração com essa verdade. Você é amado de Deus. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama, te ama. Um amor incompreensível, mas é real, é verdadeiro, e você só pode entendê-lo por revelação. O Espírito Santo vem e ele explode essa verdade dentro de você. Quantos dizem amém? Amém. Por que isso? Quando, por revelação, eu entendo essa verdade e ela explode dentro do meu espírito, olha o resultado. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nosso Deus é um Deus pleno. Para você ser tomado de toda essa... É uma plenitude, irmãos, que nós não vamos alcançá-la aqui, nessa vida terrena, nem por toda a eternidade celestial. Mas é o quê? Essa compreensão do quanto que você é amado. Então, cada dia que você recebe uma palavra, e a graça de Deus, a revelação desse amor de Deus, cada dia que você recebe uma palavra que explode, né, aquele negócio descortina para você, explode dentro do seu espírito, você fala, Deus, mas você me ama desse jeito? Você conhece mais. Aí quando você conhece mais do tanto que Ele te ama, da maneira que Ele te ama, mais você é tomado dessa plenitude. Versículo aí, né, chave, que todo mundo conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira, nem falou que maneira é essa. Porque ela excede a nossa compreensão humana. E a partir do momento que você vai crescendo, progredindo em revelação dessa tal maneira, isso vai enchendo você e você vai se tornando pleno de Deus, vai sendo tomado dessa plenitude de Deus. Mas hoje nós vamos compartilhar para você ser cheio dessa vida de Deus, desse amor de Cristo, que excede todo entendimento, mas que pelo Espírito Ele vai te trazer luz nessa noite. Quantos querem conhecer isso? Primeira coisa que o texto fala, que esse amor, ele é um amor largo. Ele tem uma largura. Pastor, que largura é essa? Essa largura do amor de Deus quer dizer que o amor de Deus alcança a todos indistintamente. Desde aquele que se acha o mais bonzinho, até aquele que é o pior dos pecadores. O amor de Deus alcança a todos. Ele é disponível para todos. Aconteceu algo na nossa igreja em Goiânia, essa história é real, há uns anos atrás. A pastora Luiz foi ministrar num presídio. Foi convidado por uns irmãos da igreja que eram tipo carcereiro, né? Chamaram ele para trabalhar, para ministrar lá. E ele então foi ministrar na área masculina primeiro, depois ele foi ministrar na área feminina. E ele conta então que quando ele estava ministrando na área feminina, ele observou uma senhora, uma negra forte, afastada do grupo. E aí ele ministrou, viu que a senhora estava quebrantada, e aí fez o apelo, orou com as detentas, e aí os irmãos da igreja chegaram para ele e falaram, pastor, nós vamos trazer uma pessoa para o senhor orar, é aquela pessoa lá. E ele perguntou, por que ela está afastada? Não, porque aqui dentro do presídio, né, tem normas também de convivência. E ela não pode conviver com as outras detentas, porque o que ela fez é muito grave.
E aí o pastor falou, não, pode chamar. E aí chamou a pessoa para orar com essa senhora, e ela falou assim com ele, olha, eu escutei tudo que você falou, que o amor de Deus é para todos, não importa o erro que se fez, mas eu quero perguntar para você, o meu erro também se enquadra nesse perdão e nesse amor? E o pastor então respondeu para ela, olha, eu não sei qual é o seu erro, mas eu quero dizer para você, se você crê no sacrifício do Senhor Jesus, você é salva. Esse amor alcançou a sua vida. E aí, ela falou, eu creio, falou em lágrimas, pranto, eu creio. Então você é salva. Você se tornou agora filha de Deus. E foi embora. E aí depois as irmãs foram compartilhar com ele. Pastor, sabe quem é aquela mulher? Aquela mulher é a Vilma. Ela foi condenada porque ela fazia parte de uma seita de feitiçaria. E eles pegavam crianças, assassinavam crianças, tiravam o coração ainda batendo, como ritual, e comiam esse coração. Eu não conheço os seus pecados, mas eu posso te garantir que nenhum dos irmãos aqui que está assistindo cometeu um pecado tão hediondo quanto esse. 7 crianças, ela participou de ritual assim. E ela foi julgada no ginásio da cidade, condenada. Mas eu pergunto para os irmãos, o amor de Deus alcança também essa senhora. E de fato alcançou, graças a Deus. É para todos. Mas qual que é o problema? Que o bonzinho, ele se acha melhor. Ele se acha merecedor desse amor. E quando ele vê alguém de uma situação tão hedionda, recebendo desse amor, ele fica irado. É o filho mais velho lá do pai do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Ele fica irado. Como assim? Como assim? Porque esse é o amor de Deus. Incompreensível. E essa senhora cumpriu pena por um período, e depois foi para o regime semiaberto, e veio para a igreja, para a vida da igreja. E aí o pastor então levou ela a frequentar uma célula de dia na casa da mãe dele. Só que histórias assim, ela queria contar o testemunho dela. Pastor, deixa eu contar meu testemunho. Eu disse, irmã, não precisa contar. O seu passado foi apagado. Você é nova criatura. Mas tem um outro motivo também que ele não deixou. Por quê? Porque os irmãos ouvem uma história dessa, fica com medo. Essa irmã frequenta a sala Kids? Essa irmã, cadê meu menino? Fica com medo, porque nós ainda não compreendemos a plenitude desse amor. Mas o fato é que ela batizou, ficou na vida da igreja, frequentou a célula lá no período que estava fora. A igreja sustentou ela pelo período enquanto ela estava viva e veio a falecer. E hoje ela está no céu. E nós iremos encontrar com a irmã Vilma lá. E o passado dela foi apagado. Essa é a largura do amor de Deus. É para todos, desde o mais pecador até aquele que é pecador também, mas não é tão pecador. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém? Essa questão também de mais pecador, e não entende tão pecador, é porque nós olhamos só nesse patamar aqui humano. Mas você tem que entender que todo pecado que você comete é contra Deus. É contra Deus. Então, por exemplo, você fica nervoso no trânsito. E aí o motorista ou o motoqueiro do seu lado começa a bater boca, você levanta e dá um tapa na cara dele. Você vai ter uma consequência. Mas vamos supor que você está pegando aí no aeroporto e você vê uma autoridade, um ministro aí do STF. E você fica nervoso e dá um tapa na cara do ministro do STF. Acredite em mim, a consequência vai ser bem pior. Mas aí você vai passear, e aí você está lá na Itália, sei lá, você quer conhecer o Vaticano, e aí o Papa está passando, e você fica nervoso do jeito que ele veste e dá um tapa na cara do Papa. Fica muito pior. Agora, todo pecado é cometido contra Deus. Contra Deus.
a situação fica muito pior ainda. Entende o que eu estou dizendo? Só que qual que é a diferença? Homens não estão dispostos às vezes a perdoar, mas o nosso Pai nos amou de tal maneira, não queria exercer juízo sobre nós por causa desse amor, que Ele enviou o seu Filho. E aí nós entramos, então essa é a largura do amor de Deus. E aí nós entramos em outra descrição que Paulo faz do comprimento do amor de Deus. Pastor, o comprimento do amor de Deus aponta para que aspecto do amor de Deus? É que o amor de Deus, ele atinge todas as fases da sua vida: passado, presente e futuro. Olha só, um pastor, essa história é real também, pastor Judson, cuida lá de um grupo de igrejas da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Ele estava contando algo, que um dos seus pastores caiu em adultério, foi exortado, disciplinado, afastado por um período do ministério, e a sua família o perdoou. Então ele manteve a convivência familiar. Então, passou o tempo da disciplina, pastor Judson então foi até a casa do pastor. Falou: pastor, eu vim cá para te restaurar ao ministério, devolver, restaurar a sua vida ministerial. Mas a família perdoou, a igreja perdoou, a liderança já passou o tempo da disciplina, perdoou, mas ele não se perdoava, não conseguia. Como é que eu vou exercer meu ministério? Olha o que eu cometi. Mas aí o pastor Judson conta então que ele foi para casa e ele foi orar, pedir direção do Espírito. E ele então disse que ele sonhou que ele estava no céu, e uma parte do céu que ele se encontrava era como se fosse uma grande biblioteca, inúmeros, milhares de livros. E aí ele perguntou para um dos anjos que estavam servindo lá: o que são esses livros aqui? E aí o anjo falou: esses livros aqui é a história de todos os homens, a história de vida dos homens. E aí ele se lembrou desse pastor e falou: deixa eu ler o livro do fulano de tal. Aí o anjo falou com ele: perfeitamente. Aí ele pegou o livro da vida daquele homem e começou a ler. O dia que ele nasceu, o dia que ele começou lá na escola, o dia que conheceu a esposa, se casou, o dia que foi ordenado ao ministério, a primeira igreja que ele pastoreou. E aí ele começou a procurar o dia que ele caiu no adultério. E aí chegou nessa parte, estava em branco. Aí ele falou para o anjo: mas você falou comigo que esses livros é para contar toda a história dele. Mas tem um evento da história dele aqui que está em branco, não está registrado. Aí o anjo falou para ele: olha, tudo aquilo que o sangue apagou, não há mais memória diante de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Tudo aquilo que o sangue apagou, não há mais memória diante de Deus. O amor de Deus, ele alcançou o seu passado, o amor de Deus alcança o seu presente, e com certeza o amor de Deus vai estar no seu futuro. Qual que é o problema? Certa vez alguém me perguntou: pastor, mas você não fica preocupado lá no futuro? Você vai estar com 60, 70 anos, como é que vai ser a sua vida financeira? Às vezes você não tem mais força para trabalhar. Eu falei: eu não. Deus me ama, Ele está aqui, eu tenho certeza que Ele está me aguardando lá. Ele está me esperando lá. E quando eu tiver com 70 e 80, em nome de Jesus, Ele vai ter já arrebatado, Ele vai estar lá. Então eu não preciso me preocupar, porque o amor dEle esteve comigo no passado, o amor dEle permanece comigo no presente, e com certeza o amor dEle vai estar lá no meu futuro. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esse é o cumprimento do amor de Deus. Ele é por toda a sua vida. Mas o amor de Deus, Paulo vai dizer, ele tem uma largura, que ele alcança a todos os homens. O amor de Deus tem um cumprimento, que ele alcança todo o período de vida desses homens. Mas o amor de Deus também tem uma altura. Pastor, que altura é essa? É a altura que liga o céu à terra. Essa é a diferença entre cristianismo e religião. O que é religião? É o homem tentando chegar aos céus. O que a religião ensina? Faz isso que você vai alcançar o céu. Faça isso, faça aquilo. O que é o cristianismo? O homem jamais conseguiria chegar aos céus por si mesmo. Jamais.
Então o que Deus fez? O cristianismo é a história de Deus que estava nos céus e desceu à terra, para que fosse possível esse homem em Cristo chegar aos céus. Esse é o cristianismo. O cristianismo não conta para o homem o que ele tem que fazer para chegar aos céus. Não. O cristianismo conta para o homem o que Deus fez e o que ele precisa crer para ele chegar aos céus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Porque é inútil isso, irmãos. Vamos supor, a distância aos céus são 10.000 quilômetros, ok? E aí a nossa meta é chegar aos céus. E aí eu começo a treinar. E eu consigo já pular 1 quilômetro. Uau, um ser humano pular 1 quilômetro? É muito ou não é, irmãos? Não existe homem nenhum que pula 1 quilômetro. Mas eu pergunto para os irmãos, 1 quilômetro para 10.000 quilômetros, o que é isso? Não é nada, nada. Mas aí tem um outro aqui, que ele pula 100 metros, o que é muito também. Mas ele olha para mim que pulei 1 quilômetro e fala, estou muito longe, lá o pastor vai chegar no céu, como é que eu dou conta de chegar no céu só com 100 metros? Ele está 1 quilômetro, ele está mais perto do céu do que eu. Essa comparação é ridícula, porque tanto de 100 metros quanto de 1 quilômetro, está impossível de se chegar a um céu que está distante 10.000 quilômetros. Impossível. Então eu e você não temos que tentar nos comparar uns aos outros, ou tentar alcançar essa distância por nós mesmos, com as nossas próprias obras, com os nossos próprios feitos. Jamais desiste disso. Vamos receber por fé. Eu não podia, não conseguiria, mas eu tenho um Deus que me ama, que se fez homem e desceu à terra para que nele eu chegasse aos céus. Essa altura, 3 coisas que você precisa conhecer acerca do seu Deus e como o seu Deus pode agir. Deus pode agir com justiça, Deus pode agir com misericórdia, ou Ele pode agir com graça. O que é justiça? Vamos supor que você mora num condomínio de casa, e aí o seu vizinho lá, um jovem de 17 anos, ele resolve pegar o carro dele, do pai dele, para dirigir, e ele acelera lá no condomínio, e ele perde o controle e vem e bate no muro da sua casa, e derruba seu muro. Aí você chega lá, olha para o menino, machucou? Não. Pois é, olha aí o que você fez. Você vai ter que pagar o conserto do meu muro. Você destruiu o meu muro. Além de o seu pai pagar o conserto do seu carro, você ainda vai ter que pagar o conserto do meu muro. Está certo, irmão? Sim ou não? Tá, isso é justiça. Justiça, ele vai pagar o conserto do meu muro. Justiça é muito fácil de entender. Mas tem um outro nível que se chama misericórdia. Misericórdia também é fácil de nós entendermos. O que é exercer misericórdia? O garoto foi lá e bateu no seu muro. Você olha para ele e fala, machucou? Não? Beleza. Vamos fazer o seguinte, fica com o seu prejuízo e eu vou consertar o meu muro. E chama misericórdia. Ele deveria consertar o seu muro, mas você não vai, você vai resolver o problema aqui com você. Você vai consertar, vai assumir o prejuízo que ele te causou, e ele vai lá e assume o prejuízo dele. Isso se chama misericórdia. Só que misericórdia não resolve o problema que ele ficou, em que ele se encontra. Porque o carro dele está estragado e ele vai ter que consertar, independente de ter o dinheiro ou não. Mas Deus é um nível mais elevado. Deus é gracioso. O que é graça? Você chega para ele e fala, machucou? Não. Vamos fazer o seguinte, eu vou consertar meu muro, vou consertar o seu carro e ainda vou pegar o melhor carro que eu tenho e vou dar para você. Isso excede todo o entendimento. Qual o ser humano que faz isso? Pois é isso que Deus fez. Deus resolveu o problema do prejuízo dele. Você pecou contra Deus. Deus resolveu o seu problema. Porque Deus não somente pegou a ira que era para vir sobre a sua testa, Ele lançou a ira sobre a vida do filho dele. Mas Ele pegou a bênção, a justiça do filho dele e colocou em você.
Você não foi simplesmente livre da ira divina. Porque sabe, às vezes as pessoas acham que foram livres do inferno, livres do diabo. Não, o seu problema era com Deus. Você ia acertar contas, era com Deus. Por isso que você foi livre da ira de Deus. Porque havia uma ira para cair sobre você. Mas Deus te ama tanto que Ele resolveu o seu problema. Mas o seu problema não constava somente em misericórdia. Você não ia ficar só livre dessa ira. Não, Deus tinha um bônus para você. O bônus se chama graça. Deus queria suprir você com todas as bênçãos que só o Filho merecia. Só o Filho era herdeiro. Só o Filho tinha direito. O que Deus fez? Pegou isso tudo e compartilhou com você. De maneira que você agora é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que é de Cristo passa a ser seu também. Pastor, mas se é assim, por que eu não experimento isso na minha vida, pastor? É o meu casamento, é a minha vida financeira, são os meus filhos, é o meu trabalho, porque não é automático. Presta atenção no que eu vou te dizer, não é automático. Não é automático. Você precisa acessar isso. E como é que você acessa isso? Pela fé, pela fé. E aí por isso que é importante, irmãos, você guardar o seu coração, guardar os seus ouvidos, você ouvir a palavra para se encher de fé, porque é a fé que vai trazer à existência essa realidade tão maravilhosa. É a fé que vai trazer à existência de você desfrutar de tanta boa notícia. É a fé, uma fé correta leva você a viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando dizem amém? Esse, né, nós estamos falando da altura, essa é a altura. E olha, para Deus criar o mundo, não teve trabalho. Deus falava, haja luzeiros, puf. Deus falava, haja separação das águas da terra seca, puf. Deus falou, animais, árvores, plantas. Deus falou, em 6 dias Deus criou tudo. Para criar o homem não deu tanto trabalho. Deus pegou o barro, esculpiu, puf, soprou nele, foi criado. 6 dias. Mas aí o homem pecou. Para resolver o pecado do homem, deu mais trabalho. Por quê? Deus falou, a semente da mulher ia esmagar a cabeça do diabo. Para resolver o problema do homem, alguns historiadores, teólogos, falam que de Gênesis até Cristo foram 4.000 anos. Outros teólogos falam que foram 7.000 anos para criar o mundo. 6 dias. 6 dias. Para o plano de redenção se firmar, 4.000 para um, 7.000 para outro. Por quê? Deus falou, é da semente da mulher que viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. O diabo se levantou, porque sabia que viria do homem, que ia resolver, que ia acabar com ele. E aí ele se levanta. E aí ele vai e contamina a humanidade. A humanidade fica corrompida. O que Deus faz? Só preserva Noé e a sua família. E destrói toda a humanidade nas águas do dilúvio. E aí começa de novo em Noé. Mas aí o diabo novamente se levanta. E aí levanta ali Babel, Torre de Babel. Deus fica contrariado, dá várias línguas, espalha o povo. Mas aí o que acontece? Deus levanta um homem, Abraão. E aí estabelece uma nação. E daquela nação sairia então essa semente que ia fazer o plano da redenção. E aí essa nação, o diabo se levanta e coloca idolatria no meio do povo, idolatria no meio do povo. E Deus vem, Deus disciplina, Deus trata, mas Deus não destrói a semente, não destrói. Olha o trabalho que deu. Aí Deus então se faz homem, em toda a sua grandeza. Deus encolhe, até ser do tamanho de um embrião. E é colocado dentro do útero de uma mulher. E aí passa 9 meses. 9 meses. Isso não tem nada a ver com José, não tem nada a ver com Maria. Isso é Deus na sua plenitude. Essa criança nasce. Porque para entrar aqui nessa terra, tem uma porta. Sabia disso? Uma porta. Qual é essa porta? A mulher. O nascimento.
O diabo, ele entrou aqui na terra como um ladrão. Ele pulou o muro, porque ele entrou pela serpente. Mas o Senhor não. O Senhor entrou pela porta, pela mulher. Ele nasceu, ele entrou por essa porta. E aí, essa criança que ia andar sobre as águas, tem que aprender a andar com Maria. Dá a mão, mamãe, vamos andar. Essa criança que João fala que era o verbo de Deus, é a palavra de Deus, teve que aprender a falar com Maria. Essa criança que nunca era Deus. Tinha uma coisa que Deus não sabia, o que era se submeter. Porque Ele era Deus, Ele governa todas as coisas. Mas agora Ele tem que se humilhar, e Ele tem que se sujeitar a um casal caipira, José e Maria. E foi-lhe submisso em todas as coisas, foi submisso. E veio aqui, nunca errou, nunca falhou, mas foi cuspido, foi rejeitado, e aí foi para uma cruz, foi sofrer uma morte de cruz. E aquele que é o autor da vida, Ele é o autor da vida, Ele teve que entrar na morte, porque a morte não poderia, ninguém poderia matar Jesus, ninguém. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, na prensa do azeite, chegaram os soldados. Quem é Jesus? Ela, eu sou, porque esse é o nome de Deus. Pluf, caíram os soldados. Levanta de novo. Quem é Jesus? Eu sou. Pluf, cai de novo. Aí Pedro, o mais atirado, saca da espada e vai dar uma espadada para decepar o soldado. Lá o soldado se esquiva, corta só a orelha. O Senhor pega a orelha, bota no lugar, cura e fala, Pedro, se eu quisesse pedir o meu pai para me enviar 12 legiões de anjos, os anjos resolveriam o problema e eu ia subir para o céu aqui agora, porque eu não tenho pecado nenhum, a porta do céu não está fechada para mim. O autor da vida entrou na morte, Ele quis, Ele se entregou. E esse que é o autor da vida que entrou na morte foi parar no Hades, lá no inferno, por causa desse amor. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque a morte não pode deter o nosso Deus. E Ele ressuscitou e permitiu que eu e você entrássemos por essa porta também. Amém, meus irmãos? Então olha só, essa é a altura. Nós não podemos por nós mesmos alcançar o céu. Mas esse amor de Deus é o Deus que ama a humanidade, que se fez homem para alcançar essa humanidade. E através desse sacrifício, levá-los ao céu. Quarto ponto. Então é uma largura, é um comprimento, é uma altura, mas também é uma profundidade. Quão profundo é o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que tinha um profeta chamado Oséias, lá no Velho Testamento. E Deus falou com Oséias, Oséias, vai lá no prostíbulo e pega uma prostituta que eu quero que você se case com ela. E Oséias, como homem de Deus, submisso, foi lá no prostíbulo. Pegou uma mulher, trouxe para dentro de casa, se casou, teve filhos com ela. Mas aí certo dia Oséias volta para casa. Chega em casa, cadê a mulher? Os vizinhos falam, olha, vieram uns homens aí, sua mulher foi embora com eles. Voltou para a vida. Alguns falam vida fácil, né, irmãos? Mas não deve ser fácil, não. Voltou para a vida. O que o Senhor fala com Oséias? Vai lá e busca sua mulher de novo. Busca sua mulher de novo. E foi lá atrás da mulher de novo. Essa mulher, lá era Israel. Hoje é a humanidade. O amor de Deus é tão profundo que Ele consegue perdoar uma vez, perdoar duas vezes. Pastor, mas é a quinta vez que eu faço o mesmo erro, a mesma história. Será que Deus vai me perdoar? Perdoa. É o diabo que se levanta em acusação. Como é que você vai se apresentar diante de Deus? De novo você está fazendo isso? Outra vez você com essa história? Porque o diabo quer, através da condenação e da acusação, te manter longe de casa. Tem uma história, essa é real também. Um pai criou o seu filho com muito amor, com muito zelo, dando tudo o que o garoto queria, tudo o que poderia viver ali no conforto, no bem-estar. Mas esse filho se envolveu com drogas.
escolheu caminhos errados e começou a trazer problema para dentro de casa, porque aí começava a roubar coisas dentro de casa para vender, para comprar droga. A família ia celebrar, ele roubava a avó, roubava o tio, trazia conflitos. O pai então teve que tomar uma decisão, falar: filho, eu te amo, aqui é a sua casa, mas do jeito que está, não dá. Você precisa mudar para você continuar. Mas o filho resolveu ir embora, foi viver a vida dele. E por alguns anos, ele viveu uma vida miserável, uma vida desconfortável, como lá o filho pródigo, vivendo como mendigo, né? Passando fome, se prostituindo para usar uma droga. Mas na hora que ele estava muito mal, ele se lembrou: a casa do meu pai, eu acho que eu vou mandar uma carta para o meu pai. Naquela época fazia telegrama, e ele mandou um telegrama. Falou: pai, o pai dele morava à beira de uma linha de trem. Pai, não sei se você ainda está vivo, não sei se você ainda me aceita de volta, mas eu sofri muito, eu estou cansado de sofrer. Eu queria voltar para casa. Mas aí, eu não sei se você vai me receber, eu vou passar no trem de tantas horas, e tantas horas o trem vai passar em frente à nossa casa. Se eu olhar para uma árvore que tem lá no nosso quintal, e essa árvore tiver com uma fita branca amarrada, eu vou entender que o Senhor vai me aceitar de volta, e eu vou parar na próxima estação, e vou chegar até em casa. E aí ele conta que ele está dentro do trem, está andando, e aí quando está se aproximando, ele constrangido, com receio, tanto que ele aprontou, tanto que ele fez, o que vai ser que vai encontrar lá. E ele pede um passageiro do lado: olha para mim se você vê numa árvore branca, uma árvore, algum lençol amarrado na árvore. E aí a pessoa falou: não, pode deixar que eu olhe para você. Mas tamanha surpresa da pessoa, que ela falou: não, você mesmo tem que olhar isso aqui, que isso está demais. E quando ele olha, não era só um lençol, eram vários espalhados naquela árvore, em outras plantações, na porta da casa, vários. E aí ele volta para casa. Quero dizer para você que esse é o nosso Deus. Não importa o que você fez, quantas vezes fez, nem quantas irá fazer. Pastor, não está estimulando pecado? Não, filho. Aquele que sabe que é amado, ele quer agradar o Pai. Por isso que você tem que ser conquistado por esse amor. Você tem que se render a esse amor. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Você tem que se render a esse amor. O que é se render? O bandido chega mãos ao alto. Você está falando o quê? Eu me rendo. Eu me rendo. É isso que você tem que fazer nessa noite. Se render ao amor de Deus. Parar de aceitar a acusação e condenação do diabo. Parar de ficar questionando. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Ah, mas eu nem sei se eu vou parar de fazer. Será que ele me ama mesmo assim? Se renda, se renda. Se renda a esse Deus, seja conquistado por esse Deus, creia, esse amor que excede todo entendimento, ele foi derramado no seu coração, e pela luz do Espírito, você está compreendendo, com todos os santos que se fazem presentes, ou os que estão nos acompanhando, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade desse amor. E nessa noite você é tomado de toda a plenitude de Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos ministrar uma canção ao Senhor. Enquanto você ministra, enquanto você está declarando essas palavras, do quanto Ele te ama, deixa o Espírito selar essa palavra no seu coração. Há um ambiente de vida aqui. Há um ambiente onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade para selar essa verdade no seu coração. Se renda nessa noite. Se renda nessa noite. E creia, você é amado. Você é amado. E aquele que te ama tem bons pensamentos e bons planos para a sua vida. Ah, pastor, mas eu aprontei tanto. Ah, pastor, mas eu já fiz tanto. Ele te ama, Ele te ama. Se renda a Ele. Só volta para casa e tem uma festa para você. Ele está ansiosamente te esperando. Quantos creem que isso é verdade? Ministra ao Senhor. Antes de eu falar,
aprendi uma coisa há umas semanas atrás. Você sabe que para o fluir do Espírito, você tem que falar. Mas você não pode ser comedido em cantar. Você tem que abrir a boca igual um Pavarotti. Ah, ousado amor. Você tem que falar com intensidade. E nessa intensidade, o Espírito Santo vem e vai selando, e vai enchendo, e vai testificando, e vai trazendo essa plenitude de Deus no seu coração. Quando diz amém? Acho que vai projetar a letra. Tem que ajudar os irmãos aí. Amém? Então canta com vontade. Com vontade, abre a boca e bota para fora, extravasa. E o Espírito Santo vai testificar, vai selar. Você vai ser tomado dessa plenitude nessa noite. Vou começar de novo. Aleluia. Antes de eu falar, Lá, soprão cantava sobre mim. Declara isso. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Declara isso. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra quem encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Cheguei a cantar a balarabalá, cheguei a cantar a balá. Chocolo cantar a balarabalá, cheguei a cantar a balarabá. Xerebele cantar a balarabalá, cheguei a cantar a balarabá. Chocolo cantar a balarabalá, cheguei a cantar a balarabá. Rebele cheguei a cantar a balarabá. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia! Solta a voz! Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra quem encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai orar com a pessoa que está do seu lado. Se for o seu cônjuge, você vai abraçar e vai orar e vai ministrar desse amor. Se não for, homem com homem, mulher com mulher, abraça e fala. Você vai ser tomado, cheio desse amor. Esse amor que encheu o meu coração, o meu espírito, vai transbordar para a sua vida. Receba, você é amado. Comece a orar e declarar isso. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Seja tomado dessa plenitude nessa noite. traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra Te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as mentiras, pra me encontrar. Aleluia! Derruba
receberam uma porção do céu aqui nessa noite. Medita nisso. Declare essa verdade todo dia, todas as manhãs. Ele me ama. Eu sou amado do meu Pai. Eu sou amado do meu Pai. Todos os dias peça: Senhor, me dá luz, me dá revelação desse amor, porque eu quero ser tomado da plenitude de Deus. Eu quero compreender aquilo que excede o meu entendimento humano, mas que pelo Espírito que já habita em mim, vai me revelar o quanto eu sou amado. E eu creio, é isso que eu sou amado de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, erga suas mãos ao Pai. Pai, louvamos e bendizemos o nome do Senhor nesta noite. Obrigado, Deus, pela palavra liberada sobre as nossas vidas. Pai, eu declaro sobre cada um dos nossos irmãos essa plenitude do Senhor, que é resultado, ó Deus, da compreensão que excede o nosso entendimento humano, que é limitado. É só pelo Espírito, é só pela revelação do Espírito compreendermos que somos amados. Qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade desse amor? Em o nome de Jesus, amém. Pode ministrar o Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.